Bom dia, minhas amigas extraordinárias, como vocês estão? Estamos aqui para mais um Café com Jesus e as Varomigas. E eu tenho certeza de que hoje o Senhor vai falar fortemente ao nosso coração através da minha amiga Felisnaide. Meu Deus, que honra! A gente já programou isso com tanta antecedência, né? Para a glória de Deus. Ela está aqui com a gente hoje, foi levantada para esse tempo, para essa hora. Eu sei que o Senhor vai usá-la poderosamente, como tem sido todos os nossos encontros. Deus tem dado uma palavra muito pontual, né? Um direcionamento claro para as nossas vidas. E quem vem participando aí todos os meses tem sido muito abençoada. E eu tenho certeza que hoje não vai ser diferente. Então, Fê, minha linda, seja muito bem-vinda. É uma honra ter você aqui. De verdade, eu conheci a Fê, gente, na minha formação de analista de temperamentos, né? E aí Deus nos conectou. Então, assim, a gente quase não se fala, né, Fê? Mas quando a gente se fala, a gente é uma conexão, assim, a gente vai falando, e parece que a gente se conhece desde o ventre da nossa mãe. Então, seja muito bem-vinda, minha amiga, que o Senhor te use poderosamente nessa manhã. Vamos fazer uma oração antes da gente começar? Vamos fazer uma oração aqui. Senhor Deus, muito obrigada, Pai, por essa manhã extraordinária que o Senhor está aqui com a gente, Pai. Senhor, use a fé, Senhor, poderosamente, para que ela seja resposta para as nossas vidas, não só para as mulheres que estão aqui com a gente no ao vivo, mas também aquelas que vão assistir pelo YouTube. Senhor, muito obrigada, Pai, por podermos nos reunir para falar da Tua palavra, para falar daquilo que o Senhor tem feito na nossa vida, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Tá contigo. Amém. Glória a Deus, né? Vocês me ouvem bem, meninas? Glória a Deus por esse tempo. Verdade, Dani, quando você fez o convite parecia tão distante, né? Meu Deus, praticamente daqui a um ano, mas para a glória de Deus nós já estamos aqui. E eu louvo a Deus pela tua vida, pela disponibilidade que você tem de servir o reino. Está aqui disponibilizando esse tempo precioso, gratuitamente, para que essas mulheres, para que nós mulheres possamos nos conectar e aprender mais e mais do Senhor. Esse é um tempo precioso demais. E que o Senhor possa continuar te abençoando de forma rica e graciosa, para que a tua voz chegue em muitos e muitos e muito mais lugares. Eu amo a tua alegria, já disse isso, né? E eu acredito que isso foi o que nos conectou, porque a gente nunca se viu pessoalmente, mas quando a gente começa a conversar, meu Deus, é tanta coisa que sai dali que parece que a gente já se conhece há uma vida. E eu acredito, Dani, que esses são os projetos e propósitos do Senhor, né? O Senhor, ele conecta pessoas, ele une propósitos, e aí vem você toda aí, né, alegre, toda espontânea, toda falante, a Felisnaide fala pelos cotovelos, mas aí, como uma boa melancólica que é, fica ali muito no mundo dos projetos, e a Dani me pega, me joga aos leões, e vamos para frente, minha amiga, vamos fazer o negócio acontecer. E aí a gente vai andando, vai avançando. E é uma alegria poder estar aqui, poder contribuir nesse projeto tão precioso e tão maravilhoso. Meninas, que Deus possa abençoar rica e graciosamente cada uma de vocês que estão aqui conosco. Eu quero pedir a vocês, nesse momento, esvaziem aí o copo, baixem a guarda, né? Eu sempre gosto de dizer isso nas minhas aulas, né? Na faculdade. Não coloquem expectativas em mim, não coloque expectativas no homem, mas coloque aí suas expectativas em Deus. Peça ao Espírito Santo para que ele venha sondar a tua mente, o teu coração, que ele venha nesse momento visitar os porões da tua alma, e aquilo que o Senhor deseja fazer na tua vida esteja aberto, porque eu sei que será uma manhã poderosa para que você possa romper, caminhar e avançar. É um despertar para esse tempo. Amém? Então, o tema da palavra que eu trouxe para compartilhar com vocês hoje é o despertar da mulher protagonista. Eu gosto muito de falar sobre protagonismo, não de um protagonismo do jeito que o mundo fala por aí, do jeito que o mundo prega. Existe até no nosso meio cristão uma aversão muito grande por esse tema do protagonismo. Porque quando falamos em protagonismo, muita gente já diz, mas nós não somos protagonismo de coisa nenhuma, Deus é que é o protagonista, Jesus é que é o protagonista da nossa história.
E eu nem entro nesse mérito, porque tudo é dele, por ele, para ele, né? Tudo, absolutamente tudo é dele. Mas quando eu falo de protagonismo, e eu quero deixar isso bem claro antes de iniciarmos a nossa conversa, é que existe uma diferença entre esse protagonismo mundano, que é egocêntrico, que é ali focado na glória do próprio homem, no centro do humanismo, enquanto o protagonismo de uma pessoa que é posicionada em Deus, esse protagonismo busca glorificar a Deus e fazer com que o propósito de Deus se cumpra na nossa vida por meio do nosso posicionamento e por meio da nossa intencionalidade. Então, existe sim uma diferença. Quando eu me coloco como eu sou a protagonista da minha vida, eu sou a protagonista da minha história, no sentido de dizer, eu como homem, eu posso, eu sou, eu faço, eu isso ou aquilo outro, realmente não podemos andar por essa linha. Como eu muito tempo ensinei, quando eu estava muito focada nessa área do coach, viu, Dani? Agora eu estou tendo que desconstruir isso que eu ensinei por muitos anos. Estudando a Bíblia, eu entendi que não. Eu posso, sim, trabalhar o protagonismo sendo uma pessoa posicionada em Deus, posicionada no reino de Deus, viver para a glória dele, me levantar como uma mulher posicionada e intencional para cumprir os propósitos dele, mas não focado aqui no eu, olhando para ele, para quem ele é, para o que ele faz na minha vida, para o que ele pode. São valores completamente diferentes daqueles que antes eu ensinava. Então, os valores que muitas vezes o mundo vai mostrar para a gente são completamente diferentes daquilo que a palavra de Deus está nos mostrando. Então, a nossa conversa hoje, né, vai ser nós sermos protagonistas da nossa história, mas uma protagonista posicionada em Deus, uma mulher que se levanta, uma mulher que se move, uma mulher que tem atitude, uma mulher que não fica apenas esperando as coisas acontecerem, mas ela se posiciona de acordo com a vontade de Deus, refletindo o caráter de Cristo na vida dela. Então, dito isso, nós vamos começar. Eu quero ler a palavra de Deus em João 10:10, que diz o seguinte. Meninas, se vocês tiverem papel e caneta, acredito que aí vai sair bons insights para a gente anotar hoje. João 10:10 diz: o ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Mas eu vim para que as ovelhas tenham vida e vida completa. Quantas de nós já passamos boa parte das nossas vidas vivendo como figurantes da nossa própria história? Como se tudo estivesse no controle de alguém ou das circunstâncias da vida, do passado, das feridas, das coisas ruins que nos aconteceram, da opinião dos outros. E muitas vezes nos posicionamos na vida como alguém que deixa a vida me levar, a vida leva eu para qualquer lugar. É como aquela palavra na Bíblia que diz que vai para onde o vento sopra, é como se não tivesse rumo, não tivesse direção. Mas o Espírito Santo de Deus, ele nos chamou para viver uma vida diferente, pelo menos eu acredito nisso. Ele nos chamou para sermos protagonistas da nossa história, para viver não só daquilo que foi perdido, mas daquilo que ainda será restaurado na nossa vida. E é por isso que eu gosto muito de falar dessa passagem de João 10:10. Satanás, colocado aí como esse ladrão, ele tenta roubar a nossa identidade o tempo todo. Ele tenta roubar a nossa fé, destruir os nossos sonhos, acabar com os nossos projetos. E aí ele entra, ele rouba tantas coisas, ele rouba a paz do nosso coração, ele rouba a nossa alegria de uma forma tão sutil. E quando não nos posicionamos como protagonistas, a gente simplesmente vai deixando isso acontecer.
Mas Jesus veio para devolver aquilo que foi perdido. E mais do que isso, Jesus veio para nos dar uma vida abundante, uma vida completa, uma vida cheia de propósito. E eu não estou aqui para falar de prosperidade financeira. Não tem nada de errado com isso, mas não é o nosso foco, não é o foco da nossa conversa. O objetivo aqui é fazer com que você desperte, fazer com que mulheres despertem para viver essa realidade, para viver essa vida abundante que Cristo já conquistou e que muitas vezes, por causa das nossas crenças, por causa do nosso posicionamento, por causa da nossa mentalidade, a nossa maneira de viver, presa nas circunstâncias da vida, presa naquilo que aconteceu na nossa história, a gente não consegue sentar na mesa e desfrutar do banquete que papai já serviu, já providenciou. A gente se posiciona muitas vezes na mesa, ali para comer das migalhas que caem, porque a gente está aceitando viver uma vida de qualquer maneira. Então, como é que o inimigo ele rouba de nós? Quando a Bíblia diz que o ladrão veio para roubar. O inimigo ele é especialista em sequestrar o brilho das mulheres. Ele faz isso com maestria em todas as áreas da nossa vida, mas tem 3 áreas que ele ataca fortemente a vida das mulheres, e isso não é de hoje. Quando você olha lá no início de tudo, lá ainda no livro de Gênesis, no capítulo 3, quando Eva está por ali, vacilando ali pelo jardim, e a cobra começa a ter aquela conversa com Eva, o que a cobra tenta plantar no coração de Eva? Dúvida, incerteza. E a mulher curiosa começa a dar ouvidos, começa a conversar, e ela se deixa ser levada pelo papinho do inimigo. Então, muitas vezes, o inimigo está roubando a nossa identidade. De que maneira? Plantando dúvidas no nosso coração. Plantando dúvidas sobre aquilo que a palavra de Deus já diz sobre nós. Aí o inimigo fica o tempo todo tentando chamar a tua atenção para você viver olhando para tuas feridas emocionais, viver lambendo as próprias feridas, dizendo: é mesmo, eu sou uma coitadinha mesmo. Eu não nasci para ser nada, eu não nasci para ser ninguém. É verdade, de onde eu vim, as pessoas não podem ser diferentes. Aí Satanás vai querer que você se veja como as coisas que te aconteceram e não de acordo com aquilo que Deus já disse que você é. Aí o inimigo, ele vai plantar no teu coração dúvidas como: será que Deus me ama mesmo? Será que verdadeiramente existe um propósito para a minha vida? Será que verdadeiramente eu tenho um chamado? Será que verdadeiramente existe uma vida diferente para mim? Ou isso são só historinhas que colocaram na minha cabeça? Será que eu sou digna? E aí, palavras que foram liberadas sobre a sua vida, ainda na infância, muitas vezes, dita por pais, por figuras de autoridades, por pessoas que tinham um papel importante na sua vida, palavras ditas sem sabedoria, de muitas vezes pessoas liberavam sobre a sua vida. Essa aí não vai ser nada, essa não vai prestar. Essa aí nunca vai ser coisa nenhuma, porque você é burra, você não é inteligente. Falando aqui no português bem, né, que muita gente passa por isso, passou por isso, eu vivi isso, eu senti isso na própria pele. E cresci com um senso de desvalor muito grande, achando que não tinha valor, achando que a minha vida não tinha sentido, achando que verdadeiramente aquilo era uma verdade sobre a minha vida, acreditando em decretos que pessoas liberaram sobre a minha vida. E isso, amadas, o inimigo faz com a gente, faz com que essa voz fique reverberando na nossa mente, para que acreditemos nessa mentira e para que não vivamos o propósito extraordinário que o Senhor tem para cada uma de nós. Então, é dessa maneira que o inimigo ele rouba a nossa identidade. E ele trabalha fortemente para que isso aconteça na vida das mulheres. Sabe por quê?
O inimigo, ele não teme uma mulher ferida. Sabe quem é a mulher que o inimigo se treme de medo? É de uma mulher liberta, uma mulher curada, uma mulher restaurada, uma mulher que se posiciona em Deus, que se posiciona em oração. Porque quando uma mulher se levanta para ser uma mulher posicionada e intencional dentro da sua casa, toda uma geração é transformada, toda uma geração é liberta. Então é por isso que Satanás tem um olhar diferenciado para cima das mulheres. Porque Deus colocou em nós essa habilidade de juntar, essa habilidade de ser amável, de se conectar com muita facilidade. Gente, quando mulheres se levantam, quando mulheres dão as mãos, quando mulheres se conectam para fazer um estrago no inferno, é grande o estrago que a gente faz, não é, Dani? A gente consegue arrebanhar com muita facilidade, a gente consegue criar um movimento, a gente consegue influenciar. E é essa voz que Deus quer que a gente libere para a nossa geração, que Ele quer que a gente libere dentro da nossa casa. E muitas vezes, por causa dos traumas, por causa das mentiras de Satanás, a gente se coloca no lugar de vítima e a gente fica ali apagada, debaixo de uma cuia dentro da nossa própria casa. Isso é Satanás roubando a nossa identidade, Satanás roubando na nossa cara. Uma outra área que Satanás ele ataca fortemente. A Bíblia diz que ele vem para roubar, matar, destruir. Então ele mata seus sonhos, ele mata seus projetos. Quantas pessoas já desistiram de projetos extraordinários que Deus plantou no coração delas? Projetos grandiosos, ideias que vieram do próprio Deus. O Espírito Santo desenhou, soprou na sua mente ali algo poderoso que você deveria ter feito, já deveria ter começado, já deveria estar fazendo. Mas aí Satanás chegou e disse: você não pode, você não é capaz, você é pequena. Quem é você na fila do pão para fazer um projeto tão grandioso? Quem é que disse que você está habilitada para fazer tal coisa? Então o inimigo ele vem, planta o veneno da dúvida. E o inimigo vem, ele planta a semente da comparação. Você começa a olhar para quem já está há anos na estrada, com quem já é grande, com quem já é maior. E aí você começa a se comparar, e na comparação você já entra perdendo. Porque você sempre vai querer é uma tendência natural, a gente querer se comparar com quem já está na estrada fazendo. Eu tenho essas conversas com a Dani de vez em quando, porque eu sou melancólica. O melancólico tem que descer a guarda real todinha para dizer: ei, tá pronto o projeto, minha filha. Bota o pé na estrada, porque se a gente lê o livro 10 vezes, né, Dani? 10 vezes tem coisa para alterar. 10 vezes tem coisa para arrumar. 10 vezes tem coisa que o outro vai olhar e, meu Deus, isso é uma trava para a gente não se mobilizar, para a gente não andar, para a gente não avançar. Então, nós precisamos romper com isso, é algo que eu tenho trabalhado na minha própria vida e tenho visto o Deus agindo por meio dessa movimentação que eu internamente criei no sentido de me posicionar e de me levantar. Quantas de nós estamos matando nossos sonhos porque estamos com medo do que as pessoas vão achar, do que elas vão dizer e do que elas vão falar? E aí eu quero te dizer uma verdade nessa manhã. Você fazendo ou não fazendo, irão falar mal de você do mesmo jeito. Olha que no dia que eu descobri essa verdade, eu disse: eu não acredito numa lasqueira dessa, não. O povo de qualquer jeito apontando, falando, e eu deixando de estar aqui plantando, deixando de estar contribuindo no reino de Deus. E aí eu descobri uma outra verdade. Eu descobri que Deus colocou em mim, Deus colocou na Dani, essa alegria, essa coisa extraordinária que Deus colocou na Dani. Tem mulheres, Dani, que só irão se conectar com esse sorriso teu, com esse teu jeito de chegar e de chegar chegando. Deus colocou isso em você na medida certa para você cumprir o propósito dele nessa terra.
Eu, particularmente, gosto muito de falar de um jeito espontâneo, de contar uma brincadeira, de sorrir. E aí, às vezes, eu ficava com aquilo dentro de mim, me martirizando, pensando, eu tenho que mudar isso em mim. Aí um dia Deus levantou uma profeta e disse, ei, essa alegria foi eu que te dei, esse jeito extravagante foi eu que coloquei, esse senso de humor aí foi eu que dei na pitadinha certa, para que você se conecte com as pessoas certas, para que pessoas que entendem essa linguagem se conectem contigo. Então, caminha na terra fazendo aquilo que Deus já colocou em você. E aí eu parei de ficar me importando com essas coisas. E sabe que muitas vezes as mulheres chegam e mandam mensagem para mim dizendo, eu me conectei tanto com a forma como você fala, porque você fala como a gente, você é gente como a gente, você fala a linguagem que a gente entende. Os exemplos que você cita de dentro de casa são exemplos que a gente entende, que a gente vive no dia a dia. Eu digo, olha aí, e eu me escondendo disso, achando que isso era coisa feia, que isso não ia conectar com ninguém. Desperte, mulher. Desperte para fazer aquilo que Deus quer que você faça, porque as habilidades, as competências, o dom, Ele já colocou dentro de você. E aí a gente só precisa ir trabalhando para que a gente, né, no dia a dia, vá sendo lapidada, treinada, moldada. A gente começa a se aprofundar um pouquinho mais estudando a palavra de Deus e a gente vai se conhecendo e a gente vai melhorando, melhorando para poder ir a cada dia crescendo em graça, crescendo em conhecimento para cumprir esse chamado. Mas o que você precisa já está aí dentro de você, ele já colocou. Está fazendo sentido isso que eu estou falando para vocês? E aí eu quero dizer outra verdade. Satanás também ele se empenha fortemente para destruir a nossa fé. Ele quer fazer você parar de qualquer jeito. E para fazer você parar, ele vai tentar mexer na tua cabeça para você acreditar que Deus se esqueceu de você. Por que é que eu nunca saio dessa prova? Por que que eu digo que eu sou crente? Por que que eu digo que eu conheço a palavra de Deus? Por que que eu digo que eu sou uma mulher cristã? E mesmo assim eu enfrento tanta prova, às vezes no casamento, às vezes com a família, com os filhos, às vezes eu enfrento uma prova no meu ambiente de trabalho, e aí a gente começa a ter a nossa estrutura, a nossa fé abalada, porque a gente começa a acreditar, o diabo começa a plantar na nossa mente a ideia de que Deus não se importa verdadeiramente comigo, e aí a nossa fé balança. Eu não sei vocês, mas tem dia que eu acordo que só a misericórdia de Deus. E aí, quando eu já percebo os sintomas, eu digo, ei, aqui não. Tu não vai roubar aqui não, tu não vai me saquear aqui não. Porque nós temos que nos posicionar, como Abacuque disse, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que não tenha nada, eu não consiga ver nada, mas eu me alegrarei no Senhor, porque eu sei em quem eu tenho crido. Queridas, eu tenho aplicado isso na minha vida e tem sido assim algo extraordinário. Diante, muitas vezes, de cenário que parecem que está tudo acabado, parece que está tudo perdido, mas quando você se posiciona com fé, aquilo que não está diante dos teus olhos, aquilo que você não consegue ver, aquilo se materializa, aquilo se torna real, e você vê o agir de Deus em cada momento, em cada movimento. Não deixe o inimigo roubar a sua fé. Jesus Cristo veio para que nós tenhamos vida e que nós tenhamos uma vida abundante. E essa vida abundante, tem muita gente que fala dela, só falando sobre dinheiro, sobre isso, sobre aquilo, e não é sobre isso. Também é sobre isso, mas não é só sobre prosperidade financeira. Uma vida abundante é uma vida plena, é uma vida que pode tudo está mal ao teu redor, mas dentro de você está tudo bem, porque você sabe quem você é, você sabe que tem destino, você sabe que tem um pai, você sabe que tem dono, você sabe que tem alguém que está no governo da sua vida, e Jesus não é irresponsável, eu digo isso todos os dias, ele jamais vai deixar você dentro do barco, no meio de uma tempestade e não vai fazer absolutamente nada. Ele não vai deixar você naufragar se você colocou ele no governo da sua vida. A água vai bater, o trovão vai fazer muito barulho,
Você pode até ficar com medo, mas com Jesus no barco, ele não naufraga, ele vai chegar no porto seguro. Talvez no momento da maior tempestade, no momento da maior luta, no momento da maior prova, vai ser o momento que Jesus vai mais se manifestar para falar com ele e te ensinar a ouvir a voz dele. O convite para nós nessa manhã é que nos posicionemos, que nós sejamos intencionais, apesar das circunstâncias. Eu gosto de olhar para uma mulher no Novo Testamento que tem a história registrada, que é a mulher do fluxo de sangue. A mulher não tem nem nome, não aparece nem o nome da mulher na história, mas traz ali um legado, uma história extraordinária. Tanto é que até hoje nós estamos contando a história dessa mulher. Está registrada lá em Marcos 5, do 25 ao 34. Você pode ler o registro dessa história completa. O cenário: a mulher estava doente, tinha 12 anos. Vivia isolada, esquecida da sociedade, cansada. Imagine uma pessoa doente há 12 anos, ela devia estar extremamente exausta. Então, a Bíblia diz que ela estava desenganada pelos médicos, já tinha gastado uma boa quantia de dinheiro, tinha gastado tudo quanto possuía, correndo atrás de médico e não teve solução para o seu problema. Mas aí um dia, aquela mulher ouviu falar de Jesus. E quando ela ouviu falar de Jesus, ela plantou no seu coração a certeza de que se ela conseguisse se aproximar dele, tocar pelo menos na barra ali da roupa dele, né, na orla dos vestidos dele, ela seria curada. E eu gosto de olhar para o posicionamento daquela mulher. Mesmo doente, com certeza ela estava fraca, com certeza aquela mulher devia estar temerosa de sair da sua casa e andar no meio da sociedade, mas ela decidiu não aceitar mais aquela situação na vida dela. Ela decidiu se levantar e decidiu ir ao encontro daquele que ela tinha certeza que resolveria o seu problema. E aí a Bíblia diz que aquela mulher rompeu a multidão e ela tocou em Jesus. E algo extraordinário acontece quando aquela mulher toca em Jesus, porque no meio daquela multidão, Jesus sentiu aquele toque diferente. E ele pergunta para os discípulos: quem foi que me tocou? Aí os discípulos dizem: como é que tu pergunta uma coisa dessa, uma multidão tão grande que tem gente te apertando de tudo quanto é lado? Ele disse: não. O toque que eu recebi foi diferente, porque de mim eu senti sair poder. Quando você se levanta como uma mulher intencional, como uma mulher posicionada em Deus, o toque é diferente, a voz é diferente, o formato de olhar é diferente. E as coisas que acontecem também são completamente diferentes. Aquela mulher. Aí muita gente vai dizer: ah, mas eu não gosto dessa história de protagonismo. Aquela mulher foi protagonista da sua cura ou não foi? Será que se aquela mulher tivesse continuado deitada lá na casa dela, se reclamando da vida, se lastimando, dizendo: ai, meu Deus, se Jesus pelo menos passasse por aqui, ah, se tivesse alguém que mandasse um recado para ele, e se ele conseguisse chegar na minha casa, se ela tivesse ficado lá, será que o milagre teria acontecido? Poderia, mas não foi isso que aconteceu. Aquela mulher foi protagonista da sua cura, sim, porque ela teve coragem, porque ela teve posicionamento, porque ela teve estratégia. Ela se levantou e ela decidiu, mesmo correndo risco, ela corria risco de morrer, apedrejada, de acontecer qualquer coisa com ela, mas ela correu todos os riscos para entrar no meio da multidão, e Jesus honrou a fé e o posicionamento daquela mulher. Ele disse: filha, a tua fé te salvou. Foi a fé daquela mulher, foi o posicionamento dela, foi a postura dela que fez com que ela alcançasse a sua cura.
Então, a mulher protagonista, ela não espera que alguém a salve. A mulher protagonista, ela se move em fé, ela se levanta, ela se antecipa. O milagre acontece quando a mulher se posiciona. E aquela mulher, mesmo sangrando, ela se levantou e ela caminhou e ela avançou na direção daquilo que ela acreditou, daquilo que ela plantou no seu coração. E eu quero que você declare nessa manhã: eu posso estar ferida, mas eu me movo. Eu posso estar cansada, mas eu creio. Eu não vou morrer parada. Diga, declare em voz alta para que o inferno escute. Eu não vou morrer parada, mas eu vou tocar em Jesus e eu verei a promessa dele se cumprir na minha vida. Eu posso ainda não ter visto, mas eu verei, porque o meu Redentor vive. Declare, essa prova, ela não é eterna. Declare, se você está passando no momento de luta, no momento de prova, hoje você diga: eu estou simplesmente no campo da preparação. Eu estou no campo da preparação, porque eu verei o meu milagre. Antes de sentar na mesa do rei, antes de desfrutar do banquete, é preciso ter um tempo de separação, é preciso ter um tempo de preparação, de preparação. Olha a rainha Esther. Quando Esté estava lá no harém, foram 12 meses de preparação. 6 meses ali banhando no perfume, nos olhos de mirra, e os outros 6 meses com outros perfumes. Mas estava sendo preparada, estava sendo adornada, passando pelo processo para poder entrar na presença do rei. E assim também é conosco, amadas. Para que sejamos a protagonista da nossa própria história, muitas vezes vamos passar por momentos de dor, mas existe uma beleza oculta na dor, porque gerar milagres, gerar testemunhos dói. Gerar história para que a nossa história seja levada para outras mulheres e que seja um instrumento de cura na vida de outras mulheres, dói, mas vale a pena passar pelo processo. Nós só precisamos ter a consciência de quem foi que nos chamou. Jeremias 1,5: antes que te formasse no ventre da tua mãe, eu te chamei, eu te escolhi. Então, Satanás está tentando dizer na nossa mente todos os dias: você não é nada, você não é capaz. Só que Jesus Cristo está dizendo para você: você é filha amada, você é menina dos olhos de Deus, você é escolhida, você não é rejeitada, você foi feita por um propósito, com um propósito todo especial. Antes que você fosse gerada no ventre da sua mãe, eu te escolhi, chamei-te pelo nome, coloquei em você as habilidades necessárias para que o meu propósito fosse cumprido em você e por meio de você nessa terra. Amém? Você crê nisso? Tá fazendo sentido, gente? Para viver como protagonista, você precisa ter essa consciência clara de quem foi que te chamou. Para viver como protagonista, você precisa tomar a decisão de ser uma mulher inconformada. Pelo amor de Deus, não seja uma mulher conformada. Ah, não, a minha vida não é boa mesmo, tem muitos problemas, mas fazer o quê? Deus quer assim. Como é que você está, fulana? Eu estou aqui do jeito que Deus quer. Será que essa é uma verdade mesmo? Romanos 12:2 diz: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Quando eu olho para essas palavras que o apóstolo Paulo estava ensinando, eu vejo Deus falando de uma forma extraordinária para que nós não sejamos pessoas conformadas. Aqui ele está falando dos padrões do mundo, das teorias mundanas, da forma como o mundo vê as coisas, mas nós podemos trazer essa palavra para aplicar na nossa vida em outras áreas. Não seja uma mulher conformada com a situação caótica, problemática que você pode estar enfrentando nesse momento. Não se conforme com palavras negativas que foram liberadas sobre a sua vida, dizendo que você não pode, que você não é capaz.
Não se agarre a coisas negativas que liberaram, decretos que liberaram sobre a sua vida, mas seja uma mulher inconformada. Diz é mentira, porque o Senhor Jesus diz exatamente o contrário. Eu ainda não vi o meu milagre, mas eu me levanto, eu me movo. Assim como aquela mulher do fluxo de sangue se levantou, se movimentou, eu me levanto e eu vou e eu faço. E a tua obediência, querida, ela gera milagres. A tua obediência produz milagres. Não seja uma mulher conformada e acomodada, mas seja uma mulher que busca conhecer mais da palavra de Deus, que busca se conectar com pessoas, que busca estar nos ambientes certos, que busca ouvir a palavra de Deus, que busca se conectar com outras mulheres. Gente, eu aprendi a fazer uma oração poderosa. Eu vivia cercada de gente interesseira, de gente que andava por perto de mim para querer arrancar de mim alguma coisinha que eu sabia ou alguma coisa que eu podia fazer. E aí, quando eu percebi que essa era uma área que Satanás me roubava muito, porque entristecia meu coração, eu comecei, Dani, a fazer uma oração que eu aprendi essa oração na internet, uma mulher falando, comece a orar. Foi numa live que eu escutei isso. Ela disse, comece a orar e diga, Senhor, me apresenta os teus amigos. Deus me apresenta pessoas que sejam tuas amigas. Me conecta com essas mesas. E eu quero dizer para vocês, eu comecei a fazer essa oração e Deus começou a me tirar de mesas que já não faziam mais sentido. Deus começou a tirar da minha vida pessoas que estavam ali só porque queriam ficar, né, sugando de alguma forma e ao mesmo tempo destruindo com ideias divergentes daquilo que Deus tinha colocado no meu coração para fazer. E Deus começou a me tirar dessas mesas, Deus começou a afastar pessoas. Então, mulheres, quando você decidir não ser mais uma mulher conformada, quando você decidir ser uma mulher intencional, Deus vai te conectar com os amigos e as amigas dele. Esse tempo que a Dani está proporcionando aqui para vocês, o Café com Jesus e as Varomigas, essa é uma mesa maravilhosa, uma mesa extraordinária para que você possa estar assentada. Tem lugares, tem mesas que Deus não quer mais que você sente. Sabe por quê? A mesa é lugar de comunhão, mesa é lugar de partilha, mesa é lugar de aliança, mesa é lugar de propósito. Como é que você pode estar se conectando com pessoas que não caminham em propósito contigo, que não caminham em unidade com aquilo que você pensa? Como é que você vai partilhar? Como é que você vai fazer aliança com essas pessoas? Não tem como andar em comunhão. Deus está dizendo nessa manhã, levante-se de mesas que não comporta mais, levante-se de mesas que não é mais para você. O Senhor quer te levar para outros círculos, o Senhor quer te levar para outras esferas, o Senhor quer te levar para outros lugares. Ele quer te conectar com pessoas diferentes. A mulher protagonista, ela também caminha por fé e não por sentimentos. Não seja uma mulher tola. Porque tem dia que os nossos hormônios eles estão alterados e aflorados mesmo. Aí tem dia que a gente levanta, a gente quer chutar a tampa do balde, a gente quer brigar com o menino, com o cachorro, com o papagaio, a gente quer fazer confusão. Mas chame o Espírito Santo para assumir o governo da sua vida. Fé não é sentir. Fé é obedecer mesmo sem entender. Tem hora que Jesus manda a gente fazer umas coisas estranhas. E aí a gente está ali todinha se tremendo de medo, tremendo. Meu Deus, como é que eu vou fazer? Não posso. Meu Deus, o que que as pessoas vão falar? Não discuta, vá lá e obedeça. E você vai ver o extraordinário de Deus acontecer. Fé não tem nada a ver com o sentimento, não tem nada a ver com o achismo, não tem nada a ver com o que eu penso, não tem nada a ver com o que eu imagino. Eu posso te dizer por experiência própria, quando você dá o primeiro passo, Deus ele vai abrindo caminhos, Deus ele vai abrindo caminhos, ele vai aplanando os caminhos e as coisas irão acontecer. Porque a mulher protagonista em Deus, ela não se movimenta por aquilo que ela vê, mas ela se movimenta por aquilo que ela crê, por aquilo que ela acredita. E é por isso que eu sou uma incentivadora de que você leia a palavra de Deus.
Porque quando você começa a ler a palavra de Deus, tudo dentro da tua mente muda, porque a tua forma de ver as coisas mudam. E quando as coisas na tua mente começam a mudar, tudo à tua volta muda, tudo se transforma. A mulher protagonista, ela se alinha com o autor da sua própria história. Efésios 2:10 diz: pois somos feitura dele, criadas em Cristo Jesus para as boas obras. Então, o protagonismo, amada, o protagonismo não é viver sem Deus. O protagonismo é viver com ele no centro da nossa vida. É deixar ele assumir o governo de todas as áreas da nossa vida. Dizer, Jesus, eu já não mando mais em nada aqui, porque eu não sei de nada mesmo. Quem manda é o Senhor, quem governa é o Senhor. Muitos querem um Salvador, mas pouca gente aceita um Senhor sobre a sua vida. E Deus, ele quer estabelecer o senhorio dele nas nossas vidas. Deus é o autor, mas você precisa dizer sim ao roteiro que ele escreveu para que você viva uma vida extraordinária. É nesse sentido que eu defendo que nós temos que nos posicionar como protagonista. Eu não posso ficar dizendo, ai, a minha vida vai ser o que Deus quiser. Porque quando eu olho para a Bíblia, eu olho para a história, eu olho lá nos evangelhos, lendo quando Jesus estava andando aqui na terra com as pessoas com quem ele se conectava, nos lugares aonde ele ia. Prestem atenção nos milagres que ele realizava. Ele dizia, o que é que tu quer que eu te faça? Ele perguntava. Aí ele dizia, vai ser feito conforme a tua fé. Seja feito conforme a tua fé. Então, temos ou não temos participação na construção da nossa história? Temos ou não temos participação na construção do nosso milagre diário todos os dias? Tem a nossa participação. Ele nos fez seres pensantes, inteligentes. Ele nos deu a capacidade de decidir entre o que é bom, entre o que é ruim, entre o que eu devo fazer e o que eu não devo. E aí a ajuda, o auxílio dele vem quando eu coloco ele no centro e eu digo, Deus, eu estou aqui. Aqui estão os meus dons, os meus talentos, as minhas habilidades. Usa-me como tu queres e me direciona para fazer de acordo com a tua vontade. Aí a vontade dele se estabelece na nossa vida e nós vamos participar dessa construção grandiosa, gloriosa, para que sejamos mulheres extraordinárias, para que nós façamos a diferença no nosso tempo, porque eu creio que para isso Deus nos chamou. E eu te convido hoje, mulher que me assiste, você que vai assistir posteriormente a essa gravação, decida hoje se posicionar como protagonista da história que o Senhor já escreveu para você viver. Decida hoje se levantar como uma mulher que não se acomoda mais, que não se conforma mais com as coisas ruins que estão acontecendo ou que te aconteceram até hoje. Decida romper com esse passado que te escraviza. Decida romper com essas feridas emocionais que estão te aprisionando a vida inteira. Decida se levantar e buscar cura para essas feridas, para que você viva essa vida abundante em Cristo, que é uma vida em liberdade. Decida hoje deixar para trás essa mentalidade de escrava, deixar para trás essa mentalidade de vítima, deixar para trás essa mentalidade de menina abandonada e se levante como uma filha curada, como uma filha escolhida, como uma filha que permite o Espírito Santo habitar dentro dela, se permita ser cheia, ser templo, morada e habitação do Espírito Santo de Deus. Amém? Ser protagonista e deixar Deus agir no centro da tua vida, no governo da tua vida, em todas as áreas. Não se permita, em nenhum momento, viver acreditando nas mentiras que o Satanás disse, que ele usa pessoas para dizer, para liberar sobre a sua vida. Amém? E essa era a palavra que eu tinha para vocês nessa manhã.
Que o Espírito Santo de Deus ele possa despertar em nós mulheres propósitos eternos. Que nenhuma de nós vivamos uma vida distante dessa vida abundante que Cristo já conquistou na cruz do Calvário. Que hoje Cristo possa substituir o medo que habita dentro de cada uma de nós pela fé e a certeza e o não conformismo com aquilo que nós estamos vivendo. Mas que nós sejamos mulheres que se levantam para influenciar, para brilhar, para fazer a diferença, para viver em plenitude, para que outras pessoas olhem em nós e vejam refletir em nós o caráter de Cristo, para que nós possamos ser influenciadoras do reino. É isso que eu desejo do fundo do meu coração para as nossas vidas, em nome de Jesus. Dani, minha querida, é com você. Amém, meu Deus, que palavra extraordinária! Gente, eu falei para Glória a você, Deus. vendo aqui os comentários, e realmente, assim, foi uma palavra muito pontual, e a gente precisa ter essa convicção, né, de que todas nós, eu falo isso muito nas sessões de terapia com as minhas pacientes, não tem palavras que Deus vai revelar para a Fê, tem palavras que Deus vai revelar para mim, tem palavras que Deus vai revelar para Viver Martinello, vamos pegar uma referência gigante aí nesse tempo, mas tem palavras que, segredos na Bíblia, que Deus vai revelar só para você. E toda a sua história, tudo que você viveu, nada é em vão, e sim para que a gente possa trazer vida e vida em abundância para todas as pessoas que a gente encontra. A Bíblia vai dizer, né, que Cristo em nós é a esperança da glória. Então, tudo aquilo que você vive e vence no Senhor, é como se você ficasse lá naquela luzinha no fim do túnel e falasse para as pessoas assim: olha, vem, é real, Jesus transforma, ele liberta, ele faz de novo, ele cura, ele restaura. Então, que você possa ser despertada nessa manhã. Nós estamos em novembro, o ano já está acabando. O que você tem feito da sua vida? Será que você está sendo despertado? Se você ainda não foi despertado, se você tem dúvidas sobre o potencial extraordinário que Deus colocou dentro de você, depois dessa palavra aqui da fé, meu Deus do céu, gente, ainda dá tempo. Hoje, novembro está começando, dia 1º de novembro. Você já começou o primeiro dia do mês aqui, ó, consagrando sua manhã ao Senhor, consagrando esse mês ao Senhor. Então, eu tenho certeza que grandes coisas o Senhor vai fazer na sua vida e grandes testemunhos levaremos através aqui da Palavra da Fé. Minha amiga, muito obrigada pela sua presença. Eu queria tirar uma foto, gente, para registrar esse momento. Quem puder abrir a câmera. Dani, tem mais uma coisinha que eu acabei esquecendo de falar. Pode falar. Quando eu estava orando por esses dias, pelo encontro, pelo que eu tenho ministrado essa semana na vida de mulheres, o Senhor falou fortemente assim: diga para as mulheres, diga para elas pararem de ser roubadas por Satanás, viu? Deixem de ser roubadas, meninas. Não deixem, como a Dani falou aí, o ano está praticamente acabando. Nós estamos aí, né, beirando aí 2026, mas 25 não acabou ainda, dá tempo. E comecem aí a estabelecer isso na vida. Eu não serei mais roubada, nem dentro da minha casa, nem na minha fé, nem no meu ministério. Projeto nenhum que o Senhor colocou na minha vida não vai ser ferido, não vai ser ali enterrado, porque eu não vou me deixar ser roubada por Satanás. Não Amém. se deixem ser roubadas em nenhuma esfera da vida de vocês. Amém, glória a Deus. Quem puder abrir a câmera. Bem bonito, já estou vendo várias aqui maravilhosas. Mais alguém? Vou lá agora, então um sorriso bem bonito. 1, 2, 3 e... Depois eu vou colocar lá no... Ah, Suzana apareceu aqui. Calma aí, Suzana, vou botar você aqui, que eu acho que não saiu. 1, 2, 3 e... Maravilha, minhas maravilhosas. Ó, depois eu vou colocar lá no YouTube, vou compartilhar o link, tá? Das ministrações lá no nosso grupo no WhatsApp. Minha amiga, muito obrigada. Um beijo a todas vocês e até o mês que vem. Obrigada, gente. Foi um prazer. Tchau.